Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis. Olá, apaixonados por eventos! Sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E a nossa conversa de hoje, o nosso assunto de hoje vai ser sobre planejamento orçamentário eficaz. Como realizar? E para essa conversa eu convidei a Lili Melo, ela que é formada em terapia ocupacional e também é produtora de eventos por paixão, sem dizer que é uma empreendedora por vocação. Bom, ela tem mais de 20 anos na área, 16 anos à frente de agências, atendendo multimarcas como LCO Eventos, atuando desde a fundação da execução dos primeiros projetos em campo, e ela também se destaca por projetos corporativos, como ações de endomarketing e eventos de relacionamento, passando também por experiência no mercado social, na assessoria de casamentos, aniversários e festas, e também teve uma importante atuação na produção de serviços de catering e gestão e logística de alimentos e bebidas. Ela é especialista em eventos digitais com foco em inovação, utilizando ferramentas de design thinking e metodologias ágeis para eventos. E é importante também falar que ela acredita que os eventos são experiências de transformação produzidos de pessoas para pessoas. Então é uma honra te receber aqui, Lili. Seja muito bem-vinda e obrigada aí por aceitar o meu convite. Obrigada pelo convite, Marcele. Obrigada para toda a produção aí do Eventos Cast. Eu estou super feliz e honrada com essa oportunidade de estar aqui, né? Eu confesso que no primeiro momento que eu recebi ali o seu convite com a sugestão do tema, eu fiquei um pouco apreensiva, tentando relacionar a minha experiência, a minha expertise ali, que eu sempre foco muito, né, nas soft skills mais de relacionamento e de comunicação. E foi muito interessante porque, conversando com você, eu percebi que tinha um tantinho ali de síndrome da impostora ali, né? Me impedindo ali de me apropriar dessa etapa do processo, porque talvez eu tenha muita facilidade de dizer que eu sou empreendedora por vocação. E aí, quando me pedem para falar de orçamento, eu dou aquela travada, assim, né? Ficar à frente de uma agência multimarcas, tomando conta do orçamento dos meus clientes e da saúde financeira da empresa, foi uma responsabilidade muito grande, uma coisa importante. Então, eu estou bem feliz e assim, realizada de poder compartilhar um pouquinho com os profissionais de eventos hoje sobre esse assunto. Bom, Lili, vamos deixar a impostora de lado e vamos falar do assunto que interessa, que você veio aqui para compartilhar um pouco conosco. O planejamento financeiro dos eventos, ele é uma responsabilidade que envolve não só o caixa da empresa, mas também reflete na entrega e na experiência do evento. E aí eu queria te perguntar, como fazer um bom planejamento orçamentário? Conta aqui pra gente. Perfeita essa sua colocação, Má. A responsabilidade do planejamento financeiro, ela está diretamente atrelada à entrega e à experiência em si mesmo, né? Eu acredito e produzo dentro de uma lógica focada em pessoas e experiência. Então, eu acho que para responder a sua pergunta, eu vou começar até contrariando um pouco uma lógica mais comum no mercado, que você já deve ter ouvido falar que para ter segurança e começar o planejamento, você começa pelo orçamento. E eu vou te dizer que não vamos começar por aí. Começar pelo orçamento não é uma garantia de um planejamento orçamentário seguro, pelo menos não da forma que eu trabalho, né?
como é que a gente vai orçar algo que ainda não tem um desenho, né? Sair fazendo cotação de orçamentos, porque tem que ter num evento, então a gente tem um checklist óbvio. O que eu preciso? Para um evento presencial, eu preciso de espaço, alimentação, para um evento digital, eu preciso de plataforma, e aí eu vou sair fazendo cotações aleatórias, e às vezes tem clientes que chegam nas agências, né, e falam assim, eu quero uma proposta porque eu quero saber quanto custa o evento X, né? E como eu tenho essa coisa muito voltada para a experiência, a minha resposta sempre vai começar no depende, peraí. Depende de muitos fatores, né? Eu entendo o evento como um sistema complexo que envolve diversos fornecedores, parceiros, stakeholders estratégicos, todos em torno de um propósito comum, né? E claro que tem relações financeiras, valores orçamentários, caixas ali que entrelaçam essas relações. E aí eu sugiro que você comece, então, o seu planejamento de evento pelo design, tá? Vamos começar definindo os objetivos, propósito, público-alvo, desenho de persona. Nessa etapa, eu acho que é super possível viajar, sonhar mesmo, imaginar resultados possíveis, que num primeiro momento você vai dizer que o orçamento não comporta. Por que eu não posso, sei lá, sonhar que eu vou ter um show da Anitta numa festa de casamento, né? Eu acho que dá para buscar referências para construir ali, e eu estou dando exemplos diversos, tá? Do mercado corporativo ou de uma festa de casamento. Para mim, essas coisas, elas acabam tendo muito em comum, focado em pessoas e experiência. Então, eu acho que o caminho, o passo a passo, e na minha jornada profissional foi isso que eu fui fazer, é muito semelhante. Claro que tem suas especificidades de mercado, mas o passo a passo, esse básico, vem daí. Então, a gente primeiro vai fazer um design, vai fazer um desenho, né? E em cima desse desenho, você vai ali já encontrar algumas pistas do que você precisa colocar no seu orçamento e vai encontrar também pistas do que você precisa priorizar e do que talvez não seja tão importante. Você pode começar imaginando que você queria um evento num espaço X, que tem capacidade para 600 pessoas, mas você começou a ver que o seu evento vai ter 300 pessoas. Você pode fazer naquele espaço? Pode. Você tem orçamento para isso? Eu tenho orçamento. Mas por que você vai fazer se você está abaixo da capacidade dele? E será que não tem uma outra alternativa? Enfim, é uma coisa de ir desenhando e priorizando, tá? Aí, com o design pronto, a gente vai fazer uma estimativa de budget e aí vai partir para o planejamento orçamentário. Então, primeiro passo para mim é que ele não seja o primeiro item. Muito bom. Bom, e aí eu quero saber de você. Então, depois que fez todo o planejamento, tá certo das experiências que vão ser feitas dentro do evento, já conhece o público, já foi criada essa primeira etapa. Pensando ainda no planejamento orçamentário, quais boas práticas devem ser adotadas para que seja, então, elaborado um bom orçamento, um bom planejamento orçamentário e que também não traga surpresas ao longo do projeto? A gente sabe, né, Lili, que imprevistos acontecem, que às vezes precisa incluir algumas coisas e até é importante deixar ali um valorzinho no projeto para eventualidades, mas de maneira geral, como ter boas práticas? Você está me perguntando sobre boas práticas, né? Eu acho que um planejamento orçamentário seguro, ele precisa de duas características: transparência e coerência, tá? E eu estou falando aqui até de características que não são muito exatas, né? Mas para falar de contas exatas, vou tentar explicar para vocês por quê. Transparente, porque eu acho que assim, todas as partes envolvidas diretamente na produção precisam ter um acesso seguro aos valores, seja a agência que está produzindo, sejam os produtores, os fornecedores, os patrocinadores. Criar um orçamento meio chutado, inflado, como eu já vi algumas práticas, eu acho que é uma péssima prática de mercado, mas que a gente tem, com valores que às vezes são acima da média, só para garantir a viabilidade do evento, é um erro super comum que a gente vê. Cotas de patrocínio, sabe, que são criadas no chute, ou às vezes um valor de orçamento, não, eu já vou passar um pouco a mais, porque esse cliente vai chorar. São práticas que a gente vê e que eu não considero que são boas práticas, que não são saudáveis para o nosso mercado, e que, na maioria das vezes,
só geram frustrações de expectativas, né? E até inviabilizam algumas ações. Então, eu acho que a transparência, ela é muito importante durante todo o planejamento financeiro, tá? E a coerência, eu falo muito de uma coerência com o design do evento. É saber elencar aquelas prioridades. Aquilo que eu falei, depois que a gente buscou essas experiências, o que é o essencial? Quais são os itens indispensáveis, né? O que são os opcionais, os adicionais? E fazer desenhos de cenários possíveis. Porque durante um planejamento, você não tem toda a experiência desenhada ainda. O design, ele não é uma coisa, não é um fim, né? Eu acredito muito no potencial de um processo de produção. E que vai envolver pessoas, e como você falou, que vai envolver imprevistos. E aí você me perguntou, como é que a gente faz para lidar com esses imprevistos? Como é que a gente evita surpresas, né? E eu vou sugerir que as surpresas, elas não sejam evitadas, mas que elas sejam previstas. E é um pouco o que você falou, a gente considerar que tem que ter uma reserva de caixa, uma verba de emergência, aí as pessoas vão dando nomes diferentes, né? Mas que esse valor, de novo, não é um valor aleatório e chutado. Ele é um custo, um valor calculado em cima do estudo estratégico daquele evento, alinhado com os objetivos daquele evento. Porque é o que você falou, um profissional de eventos, por mais competente, mais experiente que ele seja, ele tem que saber que as eventualidades, né, tem essa proximidade, inclusive gramatical mesmo, elas fazem parte, né, da nossa rotina. E isso não precisa ser algo negativo ou prejudicial, vai depender de como a gente vai responder essas eventualidades, quais são as alternativas, quais foram os planos que foram traçados como alternativas. Então, acho que a maior importância é a gente não buscar evitar a surpresa. Eu não quero ter nenhuma surpresa. Não, eu preciso prever e ter cenários possíveis. Com certeza. Mas aí também, Lili, pensando na gestão dessa gestão financeira, né? Muitas empresas, elas não têm ou não dispõem de plataformas de gestão que ajudam nesse processo. Ainda são as boas e velhas planilhas financeiras que predominam, né, nos bastidores do evento, no pré-evento. E aí, quais dicas que você pode dividir aqui, que você já vivenciou, para os profissionais evitarem falhas durante o planejamento? Eu concordo com você que as plataformas de gestão financeira, elas são uma ferramenta de muita praticidade, né? Mas eu, inclusive, pessoalmente, eu vou falar, eu gosto das boas e velhas planilhas, eu uso muito, eu uso muito as planilhas do Excel, hoje estou usando as planilhas do Google, né? Já usei bastante até Excel, e acho que funciona, porque eu estou falando para vocês aqui de um planejamento orçamentário, você percebeu que eu não falei de fórmula, não falei de gráfico. Quando eu falo de cenário, eu vejo muito a planilha em si, ela é um meio de comunicação. Eu preciso ter ali informações reunidas, atualizadas, claras e acessíveis. E isso é uma coisa que a gente vê muito. Às vezes a pessoa pega mesmo uma ferramenta de gestão mal utilizada, às vezes você pega uma ferramenta, tem 20 itens lá que você tem que preencher, e o produtor na rotina, na correria, ele não põe todas as informações, ele não alimenta aquele sistema, ou ele não alimenta aquela planilha, até às vezes vira um meme no mercado, né? Cliente pediu a planilha orçamentária atualizada, todo mundo sai correndo. Gente, faz parte da nossa rotina, e a gente tem que prever um momento em que a gente vai alimentar e a gente vai atualizar, né? Porque não tem planejamento desatualizado que seja viável. Aí é que acontece, né? A surpresa, o imprevisto, porque alguém esqueceu, teve uma alteração no projeto e alguém esqueceu de lançar. Pronto, acabou. Você pode ter a melhor planilha cheia, e aí você tem um gráfico incrível daqueles, porque tem planilhas automatizadas que te mostram a falha, mas você não conseguiu enxergar ela antes de acontecer, né? Então, eu acho que uma boa planilha, ela tem que ser simples, ela tem que ser acessível, tá? Tem algumas coisinhas que eu gosto de pontuar, assim. Primeira coisa, se você não tem um sistema de gestão, você vai usar uma planilha, você precisa ter no mesmo documento receitas e despesas.
Eu acho essa dica bem importante, porque às vezes na divisão de funções ali de uma equipe de produção, e seja numa agência ou seja numa equipe de produção interna, às vezes é isso, uma empresa, tem um departamento de eventos e aí tem uma divisão de funções. E uma pessoa ou uma parte da equipe fica com inscrições e patrocínios, que envolvem receitas, envolvem arrecadação, e uma outra parte vai ficar com a contratação de fornecedores, que vão envolver as despesas, né? E aí essas pessoas, elas criam modelos, documentos, planilhas, processos totalmente diferentes. Pronto, tá ali. Fez a confusão da informação. A gente dividiu, né? A gente fatiou uma coisa que não dá para fatiar para ter segurança. Então, é importante que a gente consiga ter um documento que as pessoas possam, de fato, trabalhar em equipe. E aí, nesse sentido, seja o acesso à planilha de gestão financeira, ou seja, o sistema de gestão financeira, que as pessoas possam alimentar juntas, né? E conseguir enxergar esse equilíbrio entre as receitas e despesas. Eu acho isso bem importante, porque muitas vezes é isso, os aplicativos, eles fazem isso para a gente, eles nos dão isso. E na planilha as pessoas esquecem, quando elas fazem planilha, elas esquecem de juntar isso, tá? Como eu disse, eu acho que a planilha precisa ser simples, descritiva e sempre atualizada. Outra coisa que às vezes eu vejo, assim, eu recebo uma planilha, eu estou trabalhando muito em parceria com várias agências agora. E aí eu recebo lá uma planilha orçamentária para trabalhar em cocriação, vem lá um item, buffet, valor X. Isso diz muito pouca coisa para mim que estou trabalhando aqui nesse evento, que estou acompanhando esse planejamento, né? A gente sabe, por exemplo, que buffet, o custo de alimentação, ele é um custo variável no evento, né? Então, você precisa ter descrito ali, pode ser um valor que você estimou, mas assim, é um valor para quantas pessoas, né? Qual que é o valor por pessoa, para quantas refeições, quantos serviços, qual tipo de cardápio. Porque se eu precisar fazer alterações, se eu precisar fazer substituições, eu tenho margem, eu não tenho margem, né? E ir atualizando de acordo com o andamento da produção e das contratações. É importante que ela seja menos vista como um bicho de 7 cabeças, de fórmulas e gráficos, e vista como um documento de comunicação da equipe, tá? E só para reforçar mesmo um item que eu já comentei ali na pergunta anterior, né? É que a planilha ela precisa ter descrita e apresentada a sua reserva de caixa e com uma classificação prioritária ali. E quando eu digo classificação prioritária, prioridade alta, baixa, isso vai depender de cada projeto, mas a sua reserva de caixa ela tem que estar descrita no seu planejamento e indicada, né? Por que a gente pensou nesse valor ou da onde a gente pensou? Enfim, eu acredito muito que o planejamento orçamentário é sobre manter informações de acesso para possibilitar a tomada de decisões das pessoas baseada no design do evento. Muito bom, Lili. Verdadeira aula aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, nos vendo também. Bom, estamos indo aí para os momentos finais do nosso episódio. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, mas antes eu gostaria que você deixasse, então, as suas considerações finais e também que você contasse como que as pessoas te encontram nas redes, por favor. Que bom, muito obrigada. Bom saber que eu contribuí pelo menos um pouquinho para os profissionais que estão nos ouvindo, para que eles possam, né, ter menos medo aí do planejamento orçamentário, se assustar menos com as planilhas e encararem elas como grandes aliadas da nossa comunicação, das etapas de design e buscar uma experiência para além dos números, né? Eu fiquei muito feliz com esse tema. E para me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, como Lili Melo. No LinkedIn você me acha como Lili Melo ou como Aliandra Melo. Estou super à disposição para trocar, para conversar. Quem quiser falar um pouquinho mais sobre esse olhar da experiência para além de números, eu estou à disposição. Obrigada e sucesso aí para o EventosCast. Muito obrigada, Lili. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E eu quero agradecer também a você que está nos acompanhando. Não esquece de nos seguir nas redes sociais.
você pode acessar o link linktree/eventoscast. Por lá você tem acesso a todas as nossas redes sociais. Você também tem acesso ao nosso link da comunidade. A Lili faz parte da nossa comunidade do Eventoscast, que são esses profissionais que estão buscando uma transformação no mercado. E você também fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Eventoscast. Combinado? Até uma próxima. Tchau, tchau. Essa temporada foi produzida pela R1 Soluções Audiovisuais. Esse episódio tem a colaboração e a parceria da AlaGF.